Almighty God in heaven, Deus Todo-Poderoso, we thank you for the blessing and the privilege to serve, te agradecemos pela bênção e o privilégio de servir a ti and we ask for your presence. e, Continue to be with us, to bless us, and guide us. e pedimos pela tua presença e que estejas conosco, que nos guies. In Jesus' name we pray. Em nome de Jesus oramos. Amen. Amém. So welcome everybody. We're going to begin this next study, and I will say right away I have a few questions that I still don't have answered. So we're going to go through some material on the east wind, and looking at the history of 1989 to 2011. Essa próxima apresentação Sorry. que vamos começar é sobre o vento oriental. Eu já vou avisar de antemão que tem algumas perguntas que eu ainda não sei responder, mas vamos falar sobre o vento oriental e a história de 1989 até 2001, o 21. Thank you, and sorry, Gabriel. That's right. Can you repeat the dates, please? Um, Repeat the date, did you say? Yeah, Oh, 1989 to Uhum. 2001. Então, 1989 a 2001. Okay. So we're going to go with a few of the notes, and I'll try to help translators to follow, I promise. Então, eu vou começar com algumas notas, algumas citações, e logo vou indicar as citações para a tradução. As a reference point, Ok, a primeira citação, Vida e Ensinos 204.1. I went through this on May 3rd, and it's on the IPR YouTube channel. Então, eu já passei por isso no dia 21 de maio e já está no canal de YouTube. And some of this I will go over a little more quickly than I did then. Então, algumas partes eu vou passar de forma mais rápida do que eu fiz na apresentação. So I'm going to read this first quote, and most of the quotes will literally be on the screen. Então, vou ler essa citação e a maioria das citações vai estar na tela. So hopefully that'll make it easier. This first one, CET 204.1, I'll read it in entirety in the translation. So in reviewing our past history, having traveled over every step of advance to our present standing, I can say praise God as I see what God has wrought. I am filled with astonishment and with confidence in Christ as leader. We have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us and their teaching in the past. Passando em revista a nossa história, percorrendo todos os passos do nosso progresso até o estado atual, posso dizer: louvado seja Deus! Quando vejo o que Deus tem executado, enche-me de admiração por Cristo e de confiança nele como dirigente. Nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Vida Ensinos 204.1. So for me, I struggle with methodology myself to put it really into practice. Então, eu mesma tenho problemas de colocar a metodologia em prática. I find it best for me, that what's been helpful to me is to also look at our current reform line. Então, o que tem me ajudado foi olhar a nossa linha de reforma atual. So a couple of quotes, first by Elder Tess. Então, primeiramente, algumas citações da Anciã Tess. The first one from Tracing the History of Concord. Uhum. If we don't approach all of our study through reform lines and methodology 100% of the time, we find ourselves as the Protestants praying to a different God. Se não abordarmos todo o nosso estudo por meio das linhas de reforma e da metodologia 100% do tempo, nós encontraremos como os protestantes orando a um Deus diferente. Isso da apresentação Traçando a História de Concord, Tess Lambert.
coming to the 144,000. Sobre os 144.000, 144,000 are meant to be teachers, and if they won't follow reform lines and methodology, they won't be safe, and they'll find themselves passed by. os 144.000 devem ser professores e professoras, e se não seguirem as linhas de reforma e a metodologia, não estarão seguras e seguros e serão passados por alto. So again, going back to how well we are with the methodology, Então, mais uma vez, voltando para questionando qual bem estamos com a metodologia, would we be relying on past teachings, including our own? como dependendo de ensinos do passado para eh, definir a nossa linha atual. So our next quote, we spend too much time focusing on Al-Qaeda and ISIS. We do not fail to focus on the Islamic countries of the Middle East because in prophecy and history, we can tend to be looking at countries. E a próxima estação, nós passamos tempo demais focando em Al-Qaeda e ISIS. Não devemos falhar em focar nos países islâmicos do Oriente Médio, porque na história e na profecia podemos tender de olhar, de não olhar, devemos focar também nos países. So the next quote is also Elder Tess. I Próxima, suggested, sorry, go ahead. próxima estação também da Anciã Tess. I suggested that, like 1840, we should look to states or to countries that was also with Afghanistan overthrowing the ruling Taliban. Eu sugeri que, assim como em 1840, deveríamos olhar para estados, para países. Isso foi o caso no Afeganistão, quando derrubaram o reinado do Talibã. So a little switch, we're going to look at some studies, just briefly talk about studies by Old Parmenter. E agora vamos trocar um pouco e vamos olhar brevemente para alguns estudos dados pelo ancião Parminder. Three to start with in particular, Brazil, Tahiti, and Germany, and they're on the screen. Temos aqui os estudos citados na tela, né? Brasil 2019, Tahiti e Alemanha. The fourth one, Portugal 2020, was 9/11 necessary? E o quarto, né, dado em Portugal, 2020, será que o 11 de setembro foi necessário? So the topic was on Uriah Smith was right, for those that remember that study. Então, o assunto foi, será que Uriah Smith era certo, para aqueles que se lembram do estudo? Knowing that Ellen White actually endorsed his teaching or his writing, Sabendo que Ellen White havia endossado os estudos dele, and he was copying Josiah Litt. e ele, por sua parte, estava copiando a Josias Litt. So we know that you have the Millerite history, in the time period of the Millerite history, a day Então, equals a year. então sabemos que na época dos Milleritas, And Josiah Litch predicted the end of the second woe. e Josias Litt havia predito o fim do segundo ai. That was the empowerment of the first angel, and the methodology was confirmed. Isso foi o fortalecimento do primeiro anjo e assim se confirmou a metodologia. So another quote by Elder Tess. Outra citação da We anciã saw, Tess. we saw that 1979 to 1989, you can mark a history of 10 years which God's people were meant to recognize. Vimos que a história de 1979 a 1989 podemos marcar uma história de 10 anos que o povo de Deus deve reconhecer. They were meant to, but they couldn't.
They were in Deveriam, darkness. deveriam ter reconhecido, mas não foram capazes porque estavam em escuridão. So this continues by Elder Tess. E assim continua, anciã Tess. We want to understand 9/11. We want to understand Al Qaeda. You'd go back the waymark before. So if this is 9/11 and Al Qaeda just attacked the United States, you'd go back to 1996 when Al Qaeda declared war on the United States. Queremos entender o 11 de setembro. E se queremos entender a Al-Qaeda, você voltaria para o marco anterior. Se estamos em 11 de setembro e a Al-Qaeda acabou de atacar os Estados Unidos, você teria que voltar para 1996, quando a Al-Qaeda havia declarado guerra aos Estados Unidos. SCOTUS tests, Elder tests. Isso também dá anciã Tess. What we can't do is disconnect it within our reform line and try to understand this waymark disconnected from its previous history, which is why I encourage people to watch Tahiti. I'll keep going. Sorry, I'll make a comment after. Uhum. The principle of one of his subjects is if this is 1840, we can't disconnect it from 1798. 1798, you have conflict in the Middle East. 1840 is directly related to 1798, and we can't cut 1840 off and understand it in a vacuum. O que não podemos fazer é desconectar dentro da nossa linha de reforma, ehm, fazer quebrar nossa linha de reforma para entender este marco desconectado da sua história anterior ou prévia. O que eu estou encorajando que as pessoas façam é assistir Tahiti. O princípio, um dos seus assuntos. É 1840, que não podemos desconectar de 1798. 1798, você tem um conflito no Oriente Médio. 1840 está diretamente ligada a 1798. E não temos como cortar 1840 e entendê-lo num vácuo. So she's directing us back to Tahiti presentations by Elder Parmenter. Então, ela nos direciona às apresentações feitas no Tahiti, dadas pelo ancião Parminder. So in 1979 to 1989, Então, de 1798 a 1989, God's people were meant to recognize that. o povo de Deus era para ter reconhecido aquilo. Being in darkness, they did not have sight on the charts. Porém, estando em escuridão, não tinham clareza ou visão acerca dos diagramas. And the charts and those teachings in the Millerite history had taught the first and second woe. Sendo que, to the east wind. sendo que os diagramas e a história milerita havia ensinado os primeiros dois ais e o vento oriental. So if 1840 can't be disconnected from 1798, Então, se 1840 não pode ser desconectado de 1798, and 2001, which is lined up with 1840 on our line, can it be disconnected from 1989? então será que 2001, que se alinha com 1840, pode ser desconectado de 1989? So there was conflict in the Middle East, 1979 to 1889. Houve um conflito no Oriente Médio de 1798 a 1840. Conflict in the Middle East, we see in the Millerite history. Perdão, 1989 a 2001, e assim vemos esse conflito também na história milerita.
In the Millerite history, you could trace the thread of Islam to E, 1840. e na história milerita você pode traçar esse fio da história do Islã através a 1840. We understand, as far as I know, the full application of prophecy. There might be possibly some people understanding differently. The way I understand it, sorry, go ahead. Então, entendemos, né, que o espírito de profecia e algumas pessoas talvez possam ter um entendimento diferente, The first woe plus the second woe equals the third woe. que o primeiro mais o segundo ai produzem o terceiro ai. And we know the first woe is to hurt, Sabemos que o terceiro ai deveria machucar second woe is to kill, o segundo ai deve matar. the third is to hurt and kill. Two Então, steps. o terceiro é para machucar e matar em dois passos. So some of the other studies by Elder Parmenter E alguns dos outros estudos do Anselmo Parmenda is on the harbinger. são acerca do precursor. For this, you would refer back to, I mentioned earlier, Portugal. E com isso eu queria referir mais uma vez, como já falei, a Portugal. Which is on the screen. Was 9/11 necessary? As apresentações, será que 11 de setembro foi necessária? The study went into volume 9 of the testimonies. E esse estudo faz referência ao volume 9 dos Testemunhos à Igreja, To show that there is a time of forbearance, onde vemos que há um tempo, né, de anúncio, which means there will be a time where there's no forbearance. que significa que há um tempo onde não haverá. Let me just look up forbearance. Um, tolerância. É um tempo que há tolerância e outro que não haverá tolerância ou paciência. So there's a time for saving Há um tempo para salvação and the time there's not saving. e um tempo que não haverá salvação. 9/11 we have seen as the harbinger pointing to the close of probation. E temos visto 11 de setembro como sendo o precursor apontando para o fechamento da porta da graça. The study on Uriah Smith was right. Então, o estudo acerca de Uriah Smith foi certo, correto? Took Daniel 11:40 to show us the king of the south attacks him. E assim, Daniel 11:40 nos mostra como o rei do sul ataca ele, The king of the north will attack him. e assim o rei do norte ataca ele. What it opened up is in that history, they taught three entities in Daniel 11:40. E o que isso abriu foi que naquela época, tempo, eles ensinaram três entidades estando em Daniel 11:40. So there was a him that was France for Napoleon. Havia um ele representando França, Napoleão. There was a king of the south that was Egypt, which was a vassal of Turkey or the Ottoman Empire, Havia Ottoman ruler. o rei do sul, sendo Egito, sendo um estado vassalo da Turquia, né, do rei otomano. There's the king of the north, which was Turkey or the Ottoman ruler. E temos o rei do norte, que é Turquia, ou seja, o governador otomano. So in 1798, it's what's called the Egyptian expedition. E em 1798, o que é chamado a expedição do Egito, France and England at war. França e Inglaterra estão em guerra.
India is the economic source for England. Índia sendo a fonte econômica da Inglaterra. Napoleon goes to try to find a way to cut off trade, the trade route in India, between England and India. E assim, Napoleão tenta cortar a rota de comércio entre Inglaterra e Índia. To break the economy Ele of England. quer quebrar a economia da Inglaterra. Egypt resists Napoleon, fights him. Egito resiste a Napoleão, luta contra ele. Napoleon's defeated. Napoleão é derrotado Napoleon goes to Turkey e and is Napoleão defeated. vai à Turquia e também é derrotado. Napoleon returns to France. E finalmente Napoleão volta à França. For more deeper understanding of that or information on that, I would just refer you back to the studies to see the details of those. E para quem quer entender mais sobre isso, eu faria referência aos estudos que falam sobre isso. This created a struggle between the two Ottoman powers, Isso acabou criando um conflito entre os dois poderes otomanos, between Turkey and Egypt, North and South, dentro do Egito, norte e sul, that culminated in the 10-year Syrian war history, in the Millerite history. e isso acabou culminando na Guerra da Síria de 10 anos, que ocorre na história milerita. We know that the Ottoman Empire was shrinking. E sabemos que o Império Otomano estava diminuindo em tamanho. There were different nations fighting for independence. Havia diferentes nações lutando pela sua independência. The Greek War of Independence, which weakened Ottoman control over the Balkans. Havia a guerra por independência da parte da Grécia, que acabou enfraquecendo a influência do Império Otomano sobre o Oriente Médio. First Ottoman-Russian War, weakening the Ottoman position. Temos a Guerra Otomana-Russa, que acabou enfraquecendo a posição do Império Otomano. And this leads to August 11, 1840, end of the Second World. Que leva, afinal, a 11 de agosto de 1840, o fim do Segundo Ai. So those wars were from 1830s, 1840s. I think it's 18. I have it on a chart. We'll see that in a minute. Sorry. E daqui a pouco vamos ver melhor no diagrama, não? Mas seria os anos 1830 aos 1840. The next one full. Muhammad Ali, the ruler of Egypt, challenged Ottoman authority, leading to two wars. The Ottoman Empire, initially weakened, lost territory in Syria to Muhammad Ali in the First Turco-Egyptian War. In the Second Turco-Egyptian War, the Ottoman fleet surrendered to Muhammad Ali and European powers intervened to mediate a peace treaty. Muhammad Ali, o governante do Egito, desafiou a autoridade otomana, levando a duas guerras. O Império Otomano, inicialmente enfraquecido, perdeu território na Síria para Muhammad Ali na Primeira Guerra Turco-Egípcia. Na Segunda Guerra Turco-Egípcia, a frota otomana se rendeu a Muhammad Ali e as potências europeias intervieram para mediar um tratado de paz. Another war that took place was the Wahhabi War. Outra guerra que aconteceu foi a Guerra Wahhabita, 1812 to 1818, I believe, from memory. se eu lembro bem, foi 1812 a 1818.
So the Wahhabi movement aimed to purify Islam and establish a state in the Arabian Peninsula. The Ottomans, who considered themselves the rulers of the Muslim world, viewed the Wahhabis as a threat. O movimento wahhabita tinha como objetivo purificar o Islã e estabelecer um Estado na Península Arábica. Os otomanos, que se consideravam os governantes do mundo muçulmano, viam os wahhabitas como uma ameaça. So I have a couple of questions, not for people to answer now, but for us to consider. Eu tenho algum par de perguntas que não são para serem respondidas agora, mas eu quero que vocês considerem essas perguntas. Josiah Litch's understanding and teaching does not include the papacy. Os ensinos de Josias Litch não incluem o papado. So what is the purpose of the papacy? Então, qual o propósito do papado? So we know that 1798 marks end of the 1260 fulfilling prophecy. Sabemos que o 1798 determina o fim dos 1260, né, cumprindo com profecia, But it's the death of the fifth head, which is the kingdom. Revelation é, 13:17. que é a morte da sexta cabeça, né, do reino, né? And the head equals the state, not the church. E cabeça é igual Estado e não igreja. So one of the questions we'll be left to consider Então, uma das perguntas que vamos ter que considerar is, do we revisit 1989 and the understanding of the papacy? seria revisitar 1798 e nossa compreensão acerca do papado. So this next part here Próxima parte is on a study by Elder Tess, é sobre um estudo da Anciã Tess, where she, beginning with Millerite history, a deadly wound and death, onde ela the King of the North, começa com a história millerita, né, e a morte, né, a ferida mortal, e o rei do norte. they taught us the deadly wound and death would repeat in the King of the South in our history. Onde ela nos ensina que a ferida mortal e morte se repetiria com o Rei do Sul em nossa história. The deadly wound was 1989, the death 91. Assim, a ferida mortal seria 1989, e a morte em 91. There would be a resurrection. Haverá The uma wound would be healed. ressurreição, a ferida seria curada. So the Soviet Union collapses, E assim entra em colapso a União Soviética. and we see Russia or Putin rise, and Elder Tess marked that at 2003. E vemos a ascensão de Putin, e Anciã Tess marca isso em 2003. So she marked 1989 and 91 at Panium in 2024 for Sunday Law. Então, ela marca 1989 e 1991 em paralelo a... Would you be so kind to repeat that? I didn't really get that. She marked 1989 and 91 Ela marcou 1989 e 1991 with 2021 and Sunday Law. com 2021 e o decreto dominical The deadly wound and the death. como sendo a ferida mortal e a morte. So I had been looking at this for a few years, Assim, eu tenho estado olhando para isso já há alguns anos, based on the previous studies mentioned and others. baseado nos estudos que eu mencionei anteriormente e outros.
And I first was lining up 1989 with 2021 as the deadly wound. E assim, primeiramente, eu tinha alinhado 1989 com 2021 como sendo a ferida mortal. The death, 91, as you see on the chart, and E 2024. assim, a morte, como vocês vêem no quadro 91 e 2024. So in a moment, we're going to look at a different file that's going to show this a little bit differently. E daqui a pouco vamos olhar para isso em mais detalhe, para ver isso de uma forma um pouco diferente. We're going to talk a little bit about Afghanistan. E vamos conversar um pouco sobre Afeganistão. So we know there's the Soviet-Afghan War, 1979 to 1989. Sabemos da guerra soviética no Afeganistão, que é de 1979 a 89. 10-year history war, 10-year war Uma guerra de 10 anos, that leads to the deadly wound and the death. que leva à ferida mortal e à morte. We have the Cold War, 1945, beginning. Temos a Guerra Fria, que começa em 1945. During the Cold War, you have this 10-year proxy war. E durante essa Guerra Fria, você tem essa guerra por procuração de 10 anos. The Soviet Union, back up, hang on, sorry. The United States in 1945 Os Estados Unidos, em 1945, makes a deal with Saudi Arabia faz um tratado com a Arábia Saudita in exchange for oil from Saudi Arabia, security for Saudi Arabia, fazendo uma troca, né, de petróleo por segurança. and so if it's a Cold War between the two superpowers, Então, se temos aqui uma guerra fria entre os dois superpoderes they're fighting for spheres of influence. que estão lutando acerca de esferas de influência, The United States is have their foot in the Middle East, e assim os Estados Unidos têm o seu pé no Oriente Médio. and the Soviet Union would want the same. E sendo assim, a União Soviética ia querer o mesmo. So the Soviet Union is trying to spread communism into the Middle East. A União Soviética estava tentando espalhar o comunismo no Oriente Médio. The United States wants to spread democracy. Os Estados Unidos estava tentando espalhar democracia. And the Middle East doesn't want either. E o Oriente Médio não quer nenhum dos dois. Okay, so now we're at this 10-year war and it's going to come to an end. Agora estamos nessa guerra de 10 anos que chega ao seu fim. Two points to mention here. Quero mencionar alguns pontos. We'll look at Abdullah Yusuf Azam, Nós vamos olhar para Abdullah Yusuf Azam, who's also noted by Elder Tess as Osama bin Laden's mentor. que é mencionado pela Anciã Tess como sendo o mentor de Osama Bin Laden. And we're going to consider briefly the Shia and Sunni Muslims being in concord against the Soviet Union. E vamos brevemente também considerar os muçulmanos, xiitas e sunitas estando de acordo, em acordo contra a União Soviética. So Abdullah Yusuf Azam Então, falando sobre Abdullah Yusuf Azam, is an Islamist jihadist Salafi movement with Sunni Islam. então ele é um jihadista islamista, né, do movimento salafita, que é um movimento dentro do Islã sunita. In 1979, Azam issued a fatwa, I might say things wrong, fatwa advocating for defensive jihad
in light of the outbreak of the Soviet-Afghan War and subsequently moved to Pakistan to support the Afghan Mujahideen. Em 1979, Azam emitiu uma fatwa defendendo a jihad defensiva em função da eclosão da Guerra Soviética Afegã. Posteriormente, mudou-se para o Paquistão para apoiar os Mujahideen afegãos. So I wanted to know what defensive jihad meant. Assim, quis entender o que é esse jihad defensivo. Taken, I believe, from Wikipedia. Agora, olhando para a Wikipédia. Defensive jihad in the context of Islam refers to the duty of Muslims to defend themselves and their faith when faced with aggression. It's a struggle often involving military action, but also including other forms of resistance to repel an attack against the religion, the Muslim community, or its territory. The key principle is that it's a response to an existing threat, not an offensive action to expand territory or impose faith. It's not about initiating violence, but about defending it. O jihad ofensivo, no contexto do Islã, refere-se ao dever dos muçulmanos de se defenderem e defenderem sua fé quando confrontados com agressão. É uma luta, muitas vezes envolvendo ação militar, mas também incluindo outras formas de resistência para repelir um ataque contra a religião, a comunidade muçulmana, o seu território. O princípio fundamental, o chave, é que se trata de uma resposta a uma ameaça existente e não de uma ação ofensiva para expandir o território ou impor a fé. Não se trata de iniciar a violência, mas de defender-se contra ela. Quote, this comes from Azam's son-in-law. Essa citação é do genro de Azam. Hijacking airplanes, explosions in public places, that is not what Abdullah Azam called a jihad. Ocupar aviões, não? Fazer explodir-se em praças públicas, isso não é o que Abdul Azam chamava de jihad. Just mention a brief thing about the image that's here. Apenas para mencionar essa imagem que está aqui. Al-Zawahiri, who was Osama bin Laden's successor. Então, Azam Ahari, que era o sucessor, né, de Osama Bin Laden. Again, I might have said that backwards, but I think, let me read it. Azam was appalled, according to Algerian confidant and later son-in-law Abdul Anas. So this must be the son-in-law. I apologize. Então, só para corrigir, estamos aqui falando Azam, né, sendo o genro de Bin Laden. He was against the method of trying to recruit people not for jihad in Afghanistan, but for planning to do something else. Então, ele era contra o método de tentar recrutar pessoas não para o jihad no Afeganistão, mas para fazer planos de fazer algo diferente. Al-Zawahiri retaliated by calling Azam a CIA spy. E assim, al-Zawahiri, ele retaliou chamando Azam um espia da CIA. So we see a tension between what Al-Qaeda wanted to do and what Azam wanted to do. E assim vemos uma tensão entre aquilo que a Al-Qaeda quis fazer e o que Azam defendia. Azam, as Elder Tess had pointed out, was known to be the father of global jihad. Azam, como a anciã Tess já ressaltou, né, era conhecido como o pai do jihad global. And just a note, I might have passed it or we haven't got to it.
E uma citação que talvez a gente tenha passado. Sam was assassinated November 1989. Azam foi assassinado em novembro de 1989. If anything, he was a restraint on global jihad. Então, se ele foi alguma coisa, ele foi uma restrição, né? Ele restringia o jihad global. So the other point was that the Sunni and Shia Muslims unite. Então, outro ponto era sobre a união entre sunitas e muçulmanos xiitas. When Hamas attacked Israel, Quando Hamas atacou Israel, that was one of the first questions I started searching. foi uma das coisas que me levou a pesquisar. So I'll read this one in full. While Sunni and Shia Muslims in Afghanistan initially united against the Soviet occupation, tensions and sectarian conflict emerged later, primarily during post-Soviet era. Initially, both groups fought under the umbrella of the Afghan Mujahideen against the Soviet Union. However, after the war, the Sunni-Shia divide intensified, particularly with Iran's support for the Shia movement and the rise of extremist groups. Embora os muçulmanos sunitas e xiitas do Afeganistão tenham se unido inicialmente contra a ocupação soviética, as tensões e os conflitos sectários surgiram mais tarde, principalmente durante a era pós-soviética. Inicialmente, ambos os grupos lutaram sob a égide dos mujahidin afegãos contra a União Soviética. No entanto, após a guerra, a divisão entre sunitas e xiitas se intensificou, principalmente com o apoio do Irã ao movimento xiita e o surgimento de grupos extremistas. So just a thought or suggestion thought. Então, apenas uma sugestão aqui, um pensamento. We have Al Qaeda, Temos Al-Qaeda, ISIS, temos ISIS, Sunnis, temos sunitas, Shias, temos os xiitas, Taliban, temos o Talibã and Afghanistan. e temos Afeganistão. Likely more, but that's where I'll leave it. E certamente tem mais, mas eu vou deixar por aqui. We're going to change over to a different screen now. Vamos One passar para second. outra tela. Okay, you can see the new screen, right? Uhum, yes. We looked at this part briefly Vamos olhar already brevemente para essa parte, from a study by Elder Parmenter. baseado no estudo do Ancião Parmina. We see a 10-year proxy war in the Millerite history, Temos uma guerra por procuração de 10 anos na história dos a mileritas, war in Syria, uma guerra na Síria, 1831 to 1841. 1831 a 1841. We see in 1840, that's the end of the Second World, August 11th. E vemos em 1840, que é o fim do segundo AI, no 11 de agosto. And it begins in 1798 to weaken Britain's access to India. E começa em 1998 com a tentativa de enfraquecer o acesso da Inglaterra à Índia. Forgive me if I said any countries out of place. Perdão se eu falei alguma I coisa really know errada out nos my own países. yard. Sorry. So in our history, 1989, Então, em nossa história, 1989, there's a battle between the king of the north and the king of the south over oil in the Middle East.
há uma guerra, uma batalha entre o Rei do Norte e o Rei do Sul sob acerca de petróleo no Oriente Médio. The Parmenter had put this out as a suggestion E a Ancião Parmindo havia to colocado see the isso como two uma sugestão, to see the two 10-year wars lined up. onde poderíamos alinhar essas duas guerras de 10 anos. So this page, I am not going to go through all the details, and I'll explain why. E essa página, eu não vou passar por todos os detalhes, eu vou explicar por quê. I initially set out and was teaching this with a dilemma. Inicialmente, eu comecei a falar ou ensinar sobre isso com um certo dilema. And I hope I explain this well. E eu espero que consiga explicar isso bem. We have a 10-year history, 79 to 89. Temos uma história de 10 anos, 1798 a oi- 1798, não, perdão, 1979 to 89. uhum, 1798 a 89, It's to a deadly wound uma ferida mortal, and then a death in 1991. e logo uma morte em 1991. So the deadly wound is at 1989, a big waymark. Então, a ferida mortal é em 89, é um grande marco. The death is 91, which is a A, little waymark. a morte em 91, apenas um pequeno marco. We have a 10-year history from 2011 to 2021. Temos uma história de 10 anos que é de 2011 a 2021. If you see, notice the deadly wound is a little waymark. E podemos notar a ferida mortal como um pequeno marco, Then the death was marked at Sunday Law. e a morte seria marcada no decreto dominical. So in our reform line, early history, Então, em nossa linha de reforma da história inicial, by Elder Tess, we saw that 1979 to 1989, you could mark a history of 10 years which God's people were meant to recognize. a Anciã Tess nos mostrou como podemos ver uma história de 10 anos na história de 1979 a 89, que o povo de Deus deveria ter reconhecido. So who were God's people? Quem Somebody era o wants to povo de answer here. Deus? Who were God's people? Quem era o povo de Deus? The Seventh-day Adventists. Os What was Adventistas do Elder sétimo Jeff? dia. E Ancião Jeffrey é o quê? Seventh-day Adventists. Adventista do sétimo dia. But we know that Adventism was in darkness, Mas sabemos que o Adventismo estava em escuridão and were unable to recognize this history. e foram incapazes de reconhecer essa história. Therefore, they could not see the history of 1989 to 2001, what it had to teach us. E por isso não foram capazes de reconhecer a história de 1989 a 2001 e o que ela tinha para nos ensinar. We understand that 2001 was a harbinger pointing to the close of probation. E entendemos que 2001 era um precursor apontando para o fechamento da porta da graça. So this is just the reverse, the bottom line now. Ahm, essa história que eu vou me referir History. agora. Uhum. And my question that I'm still pursuing, A pergunta que eu ainda estou tentando responder: are we repeating 1989 to 9/11? será que estamos repetindo 1989 a 11 de setembro?
But the problem was 1989 to 9/11, O problema é que, será que 1989 a 11 de setembro, big waymarks. será que foram marcos grandes? So I couldn't see it beginning at 2021 and going to the close of probation. It didn't fit. É, a gente poderia marcar 2021 até o fechamento da Porta da Graça. This again was also from Elder Parmender's study. Isso, mais uma vez, é do estudo do ancião Parminda. And again, the question, should 1989 be revisited? Mais uma vez, a pergunta, será que 1989 deveria ser revisitada? Should it look like 1798? Ainda deveríamos olhar para 1998, 1798. So this was their version Isso by Josiah foi, Litch. foi a versão deles, de Josias Litch. Yes, I would say in the words of Elder Parmenter, rubber stamped by Ellen White. Para usar a palavra Swansea Parminda, não, como aprovado não, pela Ellen White. You have two Ottoman powers, Temos dois poderes otomanos, the King of the North and the King of the South, Rei do Norte e Rei do Sul. and a hymn. Um, excuse me, Elaine, I'm still Yes. seeing the first slide. Is this supposed to be so? You can see the one where it says, should it 1989 be revisited? No, on my screen that is being shared, I'm seeing the first slide with the snippet from the chart. I have your syllabus, but it's not advancing for me. Só um problema aqui técnico. PowerPoint tech person. He's not seeing the advancement of the screen when I shared screen. Yeah. Do you know why? What do you see now? Now I see it. I see a mouse moving, and should 1989 be revisited? Yes. We'll do it outside the slideshow presentation. Tá bom. Ok. So you didn't see any of the first few slides. Well, I have the PDF, so I was following along, but I fear people wasn't being Right. shared. Okay. So nobody saw this one? You didn't see any of them, Christine? They didn't. Okay. Okay. We have time to go back. Okay, so we did talk about it. I will post it if anybody wants. Well, we can post it to where anybody can get it. I'll briefly try to go through this again. Então, como não foi compartilhado aqui na tela, ela vai postar e compartilhar isso, mas apenas para passar por cima rapidamente. Elder Tess marked the deadly wound at 1989, Anciã Tess marcou a ferida mortal em 1989 death in 1991. e a morte em 1991. 1989 is a big waymark. 1989 é um grande marco. 1991 is a little waymark. 1991 é um pequeno marco. She marked 2021 to line up with 1989. Ela marcou 2021 se alinhando com 1989. And that would be a little waymark lined up with a big waymark. Que seria um pequeno marco sendo alinhado com um grande marco. She marked the death at Sunday Law. E ela marcou a morte no decreto dominical.
which would be a big waymark, que seria um grande marco, lined up with a little waymark. sendo alinhado com um pequeno marco. So I struggled with that. E eu tenho meus problemas com isso. Gabriel, do you think I need to go through all this again? I don't know if I should or jumping to it. Não sei se a gente deveria passar por isso novamente. Going. Continua. Keep going then. Continua então. Question, back to the question. Should 1989 be revisited and should it look like 1798? Então, voltando à pergunta, será que 1989 deveria ser revisitado e será que deveria parecer-se como 1798? Daniel 1140, 1798. Daniel 11, 40, 1798. Give two Ottoman powers, King of the North, King of the South, Temos dois poderes otomanos, rei do norte e rei do sul, and him in France, e temos ele, França, endorsed by Ellen White. e que foi endossado pela Ellen White. Our Adventist history Agora a história adventista taught us that Uriah Smith was wrong. nos ensinou que Uriah Smith estava equivocado. We've seen so far from 1979 to 1989 Até agora temos visto 1979 a 89, we're in a Cold War onde estamos numa Guerra Fria, and there's conflict in the Middle East. onde temos um conflito no Oriente Médio. The Cold War is between the King of the North and the King of the South. E essa Guerra Fria é entre Rei do Norte e Rei do Sul, And proxy wars taking place in the Middle East. e há uma guerra por procuração acontecendo no Oriente Médio, Which we know to be the east wind. que sabemos ser o vento oriental. I have to be able to see it and change the screen. So now we'll look at how I think it fits more correctly. E agora vamos ver como eu acho que se encaixa mais corretamente. We have a 10-year history, Temos uma história de 10 anos, 1979 to 1989, 1979 a 89. Soviet-Afghan War, Temos a guerra entre a União Soviética e Afeganistão. to some collaboration here. E devido a certa colaboração, That is a period outside of our reform line. temos um período fora da nossa linha de reforma. Not sure that it needs to have a format or structure like increase of knowledge, formalization. Então, sendo assim, não sei se isso precisa necessariamente seguir essa estrutura de aumento de conhecimento e formalização. So for now, this study changed quickly a couple of days ago. E esse estudo, ele mudou de forma significativa alguns poucos dias atrás. And open for more. E assim eu estou aberta para mais. I did my best. Eu fiz o meu melhor. So 1984, Sam invites bin Laden to come to Afghanistan. 1984, Azam convida Bin Laden para vir ao Afeganistão. Establishes the Office of Services in Peshawar to recruit an Islamic army to fight the Soviets in Afghanistan
Osama bin Laden provides financial support to Azam's organization. E ele funda o escritório de serviços em Peshawar, Paquistão, para recrutar um exército islâmico para lutar contra os soviéticos no Afeganistão. By the way, sorry. Um, sorry? Azam invites in 84. Azam invites bin Laden in 84. 86 is the Office of Services. Então, em 84, Azam convida Bin Laden e em 86 é fundada o que é chamado de o escritório de serviços. Bin Laden sets up camp and builds ties. E Bin Laden, ele se estabelece e cria laços. Bin Laden begins associating with Egyptian radicals who, unlike Abdul Azam, advocate a global jihad beyond Afghanistan and befriends Dr. Ayman al-Zawahiri of the Egyptian Islamic Jihad. Bin Laden começa a se associar com radicais egípcios que, ao contrário de Sheikh Abdul Azam, defendem um jihad global além do Afeganistão. E fez amizade com o Dr. Ayman al-Zawahiri da Jihad Islâmica Egípcia. Also in 1986, Em 1986, the Office of Services reaches the U.S. esse escritório de serviços ele alcança os Estados Unidos. The journal published by the Office of Services is distributed in the U.S. by the Islamic Center of Tucson, Arizona. A revista publicada pelo Office of Services, o escritório de serviços, é distribuída nos Estados Unidos através do Centro Islâmico de Tucson, Arizona. In 1989, 1989, Al-Qaeda is established, sorry. a Al-Qaeda é estabelecida ou fundada. There's a battle for control of the Office of Services. E há uma certa batalha sobre o controle desse escritório de serviços. As you follow me, I'm going to start on the bottom quote. Uhum. Eu vou começar com a última citação. In February 1989, the Soviets' humiliating defeat by Mujahideen forces in their 10-year-long war inspires Osama bin Laden and other Islamic radicals to believe their victory in Afghanistan can be replicated around the world. At the end of the war, many of the Afghan Arabs, as the radicals were called, returned home. Osama bin Laden returns to Saudi Arabia. Em fevereiro, a derrota humilhante dos soviéticos para as forças Mujahideen em sua guerra de 10 anos inspira Osama bin Laden e outros radicais islâmicos a acreditar que a sua vitória no Afeganistão pode ser replicada em todo o mundo. No final da guerra, muitos dos árabes afegãos, como eram chamados os radicais, voltam para casa e Osama bin Laden retorna à Arábia Saudita. For 1989, this is the top quote. After a car bomb kills Sheikh Abdullah Azam, a battle for control of the Office of Services breaks out between those who believe the jihad should focus on the creation of an Islamic State in Afghanistan and extremists sympathetic to Osama bin Laden who want to expand the struggle worldwide. The extremist faction eventually takes control. Novembro, depois que um carro-bomba mata o Sheikh Abdul Azam, começa uma batalha pelo controle do escritório de serviços, entre aqueles que acreditam que a Jihad deve se concentrar na criação de um Estado Islâmico no Afeganistão e os extremistas simpáticos a Osama bin Laden, que querem expandir a luta para o mundo todo. A facção extremista acaba assumindo o controle. So I'm going to mess up the names next time. Sorry. December 1989,
At a conference of Muslims held in Oklahoma City, Wadi el-Haq, a U.S. citizen, later convicted of the 1998 U.S. embassy bombings trial, meets with Egyptian Mahmoud, I'm going to leave that last name, who is later convicted for his role in the 1993 World Trade Center bombing. Abu Lima later tries to buy guns from Haq. Em dezembro de 1989, em uma conferência de muçulmanos realizada na cidade de Oklahoma, Wadi El-Haj, cidadão americano, posteriormente condenado no julgamento dos atentados à Embaixada dos Estados Unidos da América em 98, perdão, reúne-se com o egípcio Mahmoud Abu Halima, posteriormente condenado por seu papel no atentado ao World Trade Center em 1993. Mais tarde, Abu Halima tenta comprar armas de El-Hag. I think this could be explored to find and trace more events. Então, eu repito que isso pode ser explorado mais, e pode se olhar mais para esses eventos. We're moving to 1991, Agora, avançando para 1991, which is now within our reform line, que se encontra dentro da nossa linha de reforma. and now the dispensation, 1989 to 2001. E agora temos a dispensação de 1989 a 2001. Thus far, the only thing I found there was that bin Laden flees to Sudan. A única coisa que eu consegui encontrar até então foi que Bin Laden ele foge para o Sudão. The bottom quote, 1991, bin Laden leaves Saudi Arabia, travels to Afghanistan with some of his supporters, and by 1992, they finally settled in Sudan. 1991, Bin Laden deixa a Arábia Saudita e viaja para o Afeganistão com alguns dos seus apoiadores. Em 1992, eles finalmente se estabelecem em Khartoum, no Sudão. Also, I'm pretty sure it was 1990. E também, em 1990, We see here that this is the earliest known intelligence information linking bin Laden to terrorists. temos a primeira informação de inteligência, né, serviço de inteligência conhecida que liga Bin Laden a terroristas. Apologize based on the previous quote, which I'll read now. Isso se baseia na citação anterior que eu vou ler agora. November 1990, during an investigation in the assassination of the right-wing Rabbi Meir Kahane, authorities discover bomb manuals and photographs of the World Trade Center and the Empire State Building in the apartment of an Egyptian, El Said Nosser. Nosser reportedly is an associate of Wadi El-Hag, we saw in. Então, em novembro de 1990, durante uma investigação sobre o assassinato do rabino de direita Meir Kahane, as autoridades descobrem manuais de bombas e fotografias do World Trade Center e do Empire State Building no apartamento de um egípcio, El Sayed Nusayr. Nusayr é supostamente um associado de Wadi El-Hag. Later learned that Nasser's legal bills in the World Trade Center bombing trial were paid for by bin Laden, and that was the earliest known intelligence information linking bin Laden to terror. Mais tarde, soube-se que as contas legais de Nusayr no julgamento do atentado ao World Trade Center foram pagas por Bin Laden, e essa é a primeira informação de inteligência conhecida que liga Bin Laden a terroristas. So next is 1996. Logo, 96, The authorities focused in on bin Laden. as autoridades começam a focar sobre Bin Laden, em Bin Laden. Station Alex confirms the scale of Al Qaeda.
E temos a estação Alex, que confirma a escala, o tamanho de Al-Qaeda. The U.S. State Department issues the dossier on bin Laden that claims he is a financer of radical Islamic causes and connect him to the 1992 hotel bombing in Aden, Yemen, and the training of the Somalis who attacked U.S. troops in Mogadishu. At the same time, a grand jury investigation of Osama bin Laden is initiated in New York. O Departamento de Estado dos Estados Unidos da América publica um dossiê sobre Bin Laden que afirma que ele é um financiador de causas islâmicas radicais e o conecta ao atentado à bomba no hotel em Aden, Iêmen, em 1992, e ao treinamento de somalis que atacam as tropas dos Estados Unidos da América em Mogadishu. Ao mesmo tempo, é iniciada em Nova York uma investigação do grande júri sobre Osama Bin Laden. January, the FBI and CIA create a joint station codenamed Alex with the mission in tracking down bin Laden. Richard Clark would later tell Frontline that with the establishment of Station X, we were able to, over the course of about 18 months, to go from thinking there was a bin Laden network to seeing it in 56 countries. Em janeiro, o FBI e a CIA criam uma estação conjunta com o codinome Alex, com a missão de rastrear Bin Laden. Richard Clark diria mais tarde ao Frontline que, com a criação da estação Alex, conseguimos, em um período de 18 meses, deixar de pensar que havia uma rede de Bin Laden e passamos a vê-la em 56 países. 6 countries in 1996. 56 países em 1996. In May 1996, under international pressure, Sudan expels bin Laden. He and his followers return to Afghanistan. Em maio de 96, sob pressão internacional, o Sudão expulsa Bin Laden. Ele e seus seguidores retornam ao Afeganistão. Continuing 1996, E sobre 96 ainda, August 23rd, 1996, bin Laden issued a declaration of jihad against the Americans, which is considered the formal declaration of war against the U.S. 23 de agosto de 1996, Bin Laden emitiu uma declaração de jihad contra os americanos, que é considerada a declaração formal de guerra contra os Estados Unidos da América. February 1998, bin Laden and Ayman al-Zawahiri endorsed a fatwa stating that Muslims should kill Americans anywhere they could be found, significantly escalating his rhetoric against the U.S. Em fevereiro de 1998, Bin Laden e Ayman al-Zawahiri endossam uma fatwa, declarando que os muçulmanos deveriam matar americanos em qualquer lugar que os encontrassem, aumentando significativamente sua retórica contra os Estados Unidos da América. May 1998, bin Laden endorsed a fatwa that termed the U.S. Army enemies of Islam and declared jihad against the U.S. and its followers. Maio de 1998, Bin Laden endossou uma fatwa que chamava o exército dos Estados Unidos de inimigos do Islã e declarou jihad contra os Estados Unidos da América e seus seguidores. Bin Laden's 1996 declaration initiated a long and violent conflict between Al-Qaeda and the United States. A declaração de Bin Laden de 96 deu início a um longo e violento conflito entre a Al-Qaeda e os Estados Unidos. For reference, some of the timelines are from Frontline and Só PBS. com referência, essas linhas de tempo são, algumas delas são do Frontline e de Wikipedia. So to 2001, Agora sobre 2001, September 9th, Ahmad Shah Mossad is assassinated.
No 9 de setembro, Ahmad Shah Massoud é assassinado. Book, if anybody's interested, that I've been reading, one of them, The Taliban and the Crisis in Afghanistan. Um livro quase, se alguém se interessar, que eu tenho lido, né, é O Talibã e a Crise no Afeganistão. I have to correct Uhum. later. So Mossad was of the Northern Alliance, É, Massoud era da Aliança do Norte, the resistance against the Taliban. que estava resistindo ao Talibã. Mossad's military skills and his art of command could have attracted support from Washington. Such backing from Massoud could have rapidly developed effective leadership among the anti-Taliban Afghan forces. Therefore, on September 9, 2001, a preemptive effort to avoid any direct U.S. military support for the opposition forces, Al Qaeda's suicide bombers posing as journalists assassinated Massoud, a man that the United States very well could have relied on in the quest to end the Taliban's reign and possibly apprehend bin Laden. As habilidades militares de Massoud e sua arte de comando poderiam ter atraído o apoio de Washington. Esse apoio a Massoud poderia ter desenvolvido rapidamente uma liderança eficaz entre as forças afegãs anti-talibãs. Portanto, em 9 de setembro de 2001, em um esforço preventivo para evitar qualquer apoio militar direto dos Estados Unidos da América às forças de oposição, um homem-bomba da Al-Qaeda, que se fazia passar por jornalista, assassinara Massoud, um homem com quem os Estados Unidos poderiam muito bem ter contado na busca pelo fim do reinado do Talibã e possivelmente pela captura de Bin Laden. So that puts us 2 days before September 11th. Isso nos coloca 2 dias antes do 11 de setembro. And so we know what happened on September. E assim sabemos o que acontece no dia 11. The harbinger, or the third woe to hurt, Então, o precursor, o terceiro ai, ele machuca, o fere. is the harbinger that points to the close of probation, É um precursor que aponta para o fechamento da porta da graça, which is marked as the investigative judgment. que eu marquei aqui como o juízo investigativo. On October 7th, US and British attack Afghanistan. E no 7 de outubro, os Estados Unidos e os britânicos atacam o Afeganistão. And on November 11th, we know there's a restraint on Islam. E no 11 de novembro, temos uma restrição ao Islã. And I think we were wrapping up at 5:30. Eu Correct. creio que So estamos aqui encerrando. that's probably a good place to close, and then I'll complete this on Sabbath afternoon. E provavelmente seja um bom momento para parar e para encerrar, e no sábado à tarde vou então terminar. To the translators, thank you. Aos intérpretes, muito obrigada. I know one speak fast without a translator. Sei que eu falo muito rápido, não, e enfim. Thank you. We can close in prayer. Obrigada. Vamos encerrar com oração. Mighty God in heaven, Deus poderoso no céu, we thank you for the blessing and the privilege for the light that you shine on our path. agradecemos pela bênção e o privilégio e pela luz que tens brilhado sobre o nosso caminho. We thank you for teaching us to rely on our past history. Agradecemos que nos ensinas a confiar em nossa história do passado And how it can show us that we would
be able to see the present where we're at. para que ela possa nos mostrar e mostrar como onde nós estamos no presente. May you continue to bless, guide, and direct this movement. Que possas também continuar a abençoar e a direcionar esse movimento. And may we all work and walk together on this journey. E que possamos, todo mundo, trabalhar e caminhar em conjunto nessa jornada. And be a blessing to one another. Que possas abençoar a todo mundo. We thank you and we praise you. Te agradecemos e também te louvamos. And we ask in Jesus' name. E pedimos em nome de Jesus. Thank you. Amém. Obrigado.